Eu acho que tem uma experiência muito bacana que é a Universidade das Culturas. A Universidade das Culturas hoje tem conseguido conectar todos os centros de formação livre dos movimentos culturais no Brasil com as universidades tradicionais e federais, principalmente. Então hoje tem uma UFRJ, tem uma UFAC, tem uma Universidade Federal de Belém, tem uma Universidade da Bahia, tem a Universidade do Rio Grande do Sul, tem a Universidade de Santo André, tem 12 universidades federais alocadas e mais 14 universidades livres que estão trabalhando numa construção colaborativa dessa nova formação. Então, todas essas formam essa universidade? Forma a Universidade Livre das Culturas, né? Que você tem uma chancela das universidades federais e você tem essa potência das universidades livres trabalhando o tempo inteiro. Muitas vezes as universidades livres não têm CNPJ, então você tem as federais que conseguem fazer convênios, esses convênios fortalecem esse processo de formação e, ao mesmo tempo, essa universidade está promovendo vivências dentro dos espaços que elas organizam, percursos onde as pessoas viajam pelos campos dessas universidades. Todas as pessoas que trabalham dentro dos projetos ligados a essas universidades se transformam em corpo docente. Esse corpo docente também faz colunas, então essas colunas elas circulam pelos outros campos dessas universidades e está sendo um caminho do meio muito interessante, que você consegue ter os hackers das federais, que são aquelas pessoas que estão dentro da federal buscando algumas coisas que possam agregar, e as universidades livres trabalhando uma pactuação sem uma querer substituir a outra, entendendo que no século XXI não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Substituindo o ou pelo e somando cada vez mais esforço para isso. Fora do Eixo tem sido uma dessas universidades, com a Universidade Fora do Eixo, que hoje tem 200 campos permanentes no Brasil, que são os nossos coletivos e as nossas casas, e tem mais de 1.200 campos temporários, que são os eventos que a gente organiza, que também entram como campos. Vocês têm 200 campos, isso significa que vocês têm 200 pontos em diversas partes? A gente tem 200 casas espalhadas por 200 cidades no Brasil, e essas casas conectam uma série de coletivos de outros espaços dentro da cidade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos mais de 85 parceiros, sabe, em vários lugares, e que são também corpo docente campus. Então, a pessoa que trabalha no ponto de cultura X, ela é corpo docente e o ponto de cultura é um campus. Então, a metodologia que é desenvolvida ali faz fluxo por esses campos do Brasil inteiro. Então, aquilo que ele desenvolveu como um novo aplicativo, automaticamente já entra num fluxo de metodologia com os outros campos do Brasil inteiro. Para você integrar a universidade, a única coisa que você precisa é democratizar os aplicativos que você cria. Então, se você quer receber os aplicativos de todo mundo e as metodologias de todo mundo, a sua também tem que ser livre. Então, automaticamente, quando você cria uma nova metodologia, ela já entra dentro de uma rota de circulação que vai para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, hoje, quando uma nova metodologia é criada no Amapá, em 20 dias a gente já consegue estar atualizando ela lá em Santa Maria, que é numa outra ponta. Por exemplo, um programa chamado Entre Pontos, que conecta cidades do interior no Amapá ao entorno de formação livre. Sabe? Então eles conseguem criar percurso e vivências diferenciadas por terreiros, por povos indígenas e etc. E que em 20 dias, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele já está conseguindo aplicar o Entre Pontos e já está apresentando para a Secretaria de Cultura de Santa Maria, com o projeto pronto, já discutindo orçamento, já começando a pensar como que vai conectar Canoas, Pelotas, Santa Maria, com a Unicinos, que já entra também como uma parceira, virando um hub, né? Que é outra coisa que eu acho que era fundamental, a escola se entender como um hub, a escola se entender como um ambiente que conecta vários outros ambientes na comunidade. Eu não acho que não tem que deixar tudo que a comunidade quer ser feito, tem que deixar tudo que a comunidade quer ser feito ali dentro, mas tem que principalmente ser uma referência na comunidade de conexão. Eu acredito que se nós, que surgimos de pequenas cidades, sem nenhum recurso, conseguimos hoje conectar um movimento que tem 200 casas pelo Brasil, e fora essas 200 casas, conecta povo de terreiro com o bando urbano, conecta os rurais com os hackers, e conecta todo o movimento nacional social das culturas com muito pouco recurso, fazendo muito, as escolas têm totalmente a capacidade de conectar uma série de empreendimentos da comunidade e fazer com que esses empreendimentos façam fluxo das suas metodologias. Ponto de cultura muitas vezes não precisa ir para dentro da escola, mas se a escola é a referência
de conexão entre os agentes todos da comunidade, ela consegue fazer com que essas metodologias se encontrem ali e que aqueles alunos sejam contaminados com ponto de cultura, com a associação comunitária, com a associação do bairro, com o cineclubista que está ali, com o mídia livrista que está fazendo uma divulgação. Tudo isso vai automaticamente ir para dentro da escola e os alunos vão conviver com isso, vão ter essa formação organicamente. Essa formação se torna orgânica ao invés de ser uma formação induzida. Eu vou falar, obrigado, gente, de me chamarem aqui, estou aprendendo muito, sinto muito honrado. Vou falar de duas experiências as quais eu vivo nesse momento, que me envolvem, são duas paixões aqui dessas experiências. Uma é um trabalho com escolas públicas, uma espécie de uma rede ainda analógica, que aos poucos vai se digitalizando também, de estudar geografia, português, matemática, concomitantemente ao mapeamento afetivo da localidade. Mapeamento afetivo e entendimento também de que a localidade tem potência, isso para a gente. O mapeamento por meio das linguagens de comunicação, observar e refletir sobre o que existe no território de potência. Aparece, claro, também o negativo, mas isso é canalizado como uma proposta de mudança. Uma outra experiência muito gratificante, isso é em São Miguel Paulista, nesse trabalho da Fundação de Setúbal, é a experiência no Fórum dos Moradores, do Jardim La Pena, que a gente está conseguindo aos poucos estabelecer uma ambiência onde todos começaram a perceber a necessidade de entender a cidade, de entender como ela funciona para poder qualificar sua participação comunitária. E uma outra coisa fantástica, essa especialmente, esse trabalho que a gente está fazendo junto com o SEMPEC, do Educar para uma Cidade Sustentável, que conta também com a participação dessas escolas. Eu acho interessante só fazer um adendo que nesse fórum do Jardim La Pena, que é uma região muito pobre ali de São Miguel, com falta de estrutura urbana bastante grande, e que esse fórum está conseguindo agregar e fazendo com que a população comece a perceber a importância do coletivo. Já está escrito, tem coisas escritas sobre o fórum que eu acho que é interessante divulgar, porque começa a perceber que a importância do coletivo fez com que se conseguisse um PSF, um posto de saúde familiar, duas creches, que fez com que todo aquele favor do vereador que vai lá e quer falar que ele que faz, que vai, que isso se contrapõe, o coletivo é muito mais forte do que... O coletivo é autoral. É autoral, isso, perfeito. Olha aí, é isso aí. Então, que é meio uma experiência bem bacana. Fala, Mauro. Bem, eu vou comentar uma experiência que nós estamos vivendo agora e que está em processo de formação, mas que eu acho que com grandes chances aí de vingar. Para resumir, assim, um desafio que o programa Cidades Sustentáveis colocou, como nós somos em, sei lá, centenas de cidades no Brasil, fazendo lançamento, conversamos muito com candidatos, sociedade civil, muitos futuros prefeitos, aí muitos inclusive já foram eleitos, viraram para a gente e falaram: bom, vocês vão ajudar a gente, né? Porque nós não temos condições de implantar esse programa aqui não. Né? E nós estamos nos reunindo já há um bom tempo com o Núcleo de Estudos de Futuro da PUC, do Ladislau, o Centro de Estudos de Sustentabilidade da GV, com alguns núcleos de estudo da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal da Bahia. Justamente, já conversamos com o Ministério das Cidades, com o Governo Federal, para criar uma metodologia que está aí já metade desenvolvida e um conjunto de materiais para oferecer formação nos municípios brasileiros para as próximas gestões, para técnicos da prefeitura, gestores públicos e também, e a condição será essa, sociedade civil
lideranças comunitárias, etc., participarem do mesmo processo. E com fornecimento de software livre, já articulado, como é que se fala, desenvolvido, não é? Programado no formato dados abertos, configurado no formato dados abertos, onde os indicadores, as informações da prefeitura subirão para essa plataforma, né? E tanto as pessoas da prefeitura como da sociedade civil vão passar pelo mesmo processo de aprendizagem, né? Para que se possa também exercer o processo de controle social, do resgate das informações do poder público e tal. Então, nós vamos, esse software, a W3C, que está no Comitê Gestor da Internet, ajudou a desenvolver. É um software que já referencia a execução orçamentária de cada município, coloca o endereço onde está indo cada tostão do orçamento, e um software que coloca os indicadores do programa Cidades Sustentáveis. O prefeito, obviamente, precisa abrir. Eles estão pedindo ajuda. Eles estão pedindo o instrumental tecnológico e a formação. Nós vamos oferecer essa formação com 3 softwares. Um é de acompanhamento do legislativo, dentro dos 12 eixos do programa Cidades Sustentáveis, um acompanhamento de conteúdos da produção legislativa, da execução orçamentária e dos indicadores do município, todos em dados abertos, etc. E a estrutura do telecurso, a gente está em negociação, ela fica ociosa uma boa parte do tempo, né? E está com uma capilaridade enorme no Brasil todo. Então nós estamos em negociação de também usar essa estrutura do telecurso para colocar, da Fundação Roberto Marinho, para colocar à disposição esses instrumentos tanto para a gestão pública como para a sociedade civil. Vamos ver se dá certo. Muitas coisas. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que eu queria compartilhar. O ano passado, até quando a gente fez esse levantamento, uns 2 meses atrás. E eu consegui falar diretamente com mais ou menos 45, 47 mil pessoas no Brasil inteiro. Ano passado. Esse ano, até há uns 2 meses atrás, quando a gente fez o levantamento. E para mim é muito significativo a audiência que as pessoas dão para esse tipo de conversa que a gente fez aqui agora. E a maior parte da demanda que as pessoas apresentam, no meu entendimento hoje, é uma demanda por valores. As pessoas não estão muito... elas querem aprender como é que faz as coisas, mas na hora que entra o elemento valores, isso causa um impacto nas pessoas e que é muito forte. Então, eu acho que tem uma coisa que precisa ser pensada aí nas escolas, que é que tipo de valores, que tipo de ideais identificatórios nós podemos fazer dessa escola nas suas múltiplas formas, sabe, conectada a valores. Isso é o que, no meu entendimento, está movendo e pode mover as grandes transformações que a gente precisa para tudo. Isso não é novidade, é o que sempre foi na história da humanidade. São os valores movendo no sentido das grandes transformações. Dessas palestras todas, né, mais ou menos 16 a 20% eram demandas de empresas. As outras estão distribuídas entre geral e universidades, principalmente, que tem um grande foco de juventude que tem interesse por esse debate. Uma outra coisa interessante que eu conheci, que tem muito a ver com o que o Cadê falou, essa escola como ponto de convergência,
não talvez como uma única porta de entrada, mas a escola como uma porta de entrada para muitas portas de saída. Porque se a escola for uma porta de entrada e, digamos, deixando em si essa entrada, ela vai implodir. A escola tem que ser uma porta de entrada com muitas portas de saída, né? E eu tive uma experiência com o pessoal do laboratório de mídias cívicas, do MIT. Eu fiquei um mês no MIT, durante o mês de maio. E eles estão fazendo um trabalho em algumas cidades do subúrbio, lá de Boston, e algumas coisas, sobretudo na África, muito parecida com isso que o Capilé falou, né? Em que eles pegam um lugar, que é um ponto, e a partir desse ponto eles vão integrando tudo. Como é que é o museu, como é que é a igreja daquela periferia, o grupo gospel, é tanta coisa que eles vão integrando, mas sem um recorte assim, né? As coisas, obviamente, que são, com certeza não está lá a violência, a culpa do fumo integrada àquilo, né? Então, isso é uma coisa, e o Léo é uma pessoa muito interessante lá do MIT, ele está começando um trabalho no Rio de Janeiro, uma ONG que ele montou, talvez valha a pena buscar algum contato. Mas ele está lá ou ele está no MIT, ele é coordenador desse núcleo de... Ele é brasileiro. Está há 11 anos nesse departamento de mídias cívicas lá, e hoje ele está como coordenador de um dos núcleos lá de pesquisa. Carlos tem um contato dele, talvez valha a pena, como é que uma experiência como essa que eles estão fazendo, se conecta. Uma outra coisa também lá do MIT é o pessoal das geografias das oportunidades, que tem muito a ver com isso que você está falando, que você chamou de como é que é? Mapeamento afetivo da comunidade. Eles fazem lá esse departamento da geografia das oportunidades. Só que eles pegam mesmo todas as oportunidades de um determinado território. Qual é a oportunidade de emprego, de educação, de saúde, não sei de quê, mas também qual é a oportunidade que você tem aqui na violência, nas drogas, no furto, no roubo. Eles fazem um mapa da geografia das oportunidades. E, ao fim e ao cabo, já é óbvio que nos bairros médios e altos, as oportunidades são sempre muito positivas. Nos bairros pobres, né, e com baixas oportunidades negativas. Nos bairros pobres, as oportunidades positivas são muito pequenas, o gráfico é lá embaixo, e as oportunidades negativas lá em cima. E trabalhando isso como uma forma de intervenção possível. O que não existe aqui que poderia existir, que diminuiria as oportunidades negativas com mais oportunidades positivas? Acho que é uma forma de abordagem. E uma coisa que eu percebo muito nas minhas andanças por aí é uma disposição, né? Aqui está a Marcela e o Capilé, das juventudes, né? De trabalhar os ideais, os projetos, mas também uma disposição muito grande de como é que eu faço para interferir aqui. Qual é a diferença que eu posso fazer aqui? E isso é uma tendência hoje das pessoas. Eu conheci uma pessoa no México que ele foi um dos primeiros inventores, ele é espanhol, e foi para um país, que eu não me lembro o nome agora, numa crise de petróleo, e eles fizeram lá os moinhos para os fazendeiros. Revolucionário, encheram os fazendeiros lá de moinhos para energia eólica e desenvolveram equipamentos, passaram a ser engenheiros, desenvolvendo equipamentos para energia eólica. Mas o resultado disso foi que eles foram parar no México, numa comunidade de 30 mil habitantes, que foi inventariado grandes correntes contínuas de vento. E o governo mexicano já tinha feito uma concessão para grandes empresas de energia gerar um conglomerado de geração de energia eólica. E o que fez então esses grupos de jovens revolucionários, transformadores do local? Eles montaram acampamento lá com os índios e eles iam participar já esse ano do primeiro leilão de energia eólica comunitário, né? E os índios que tinham sido empurrados para esse território, porque é muito ruim a terra, muito vento, muito sol, muito tudo ruim. Quando
vento virou uma coisa boa, aí já estava com o projeto de empurrar os índios, sabe-se Deus para onde, certo? E esse grupo de pessoas entraram e conseguiram barrar o leilão que já estava feito e empoderar a comunidade com informação. É muito bonita essa experiência. Não é? Eu não falei muito das locais, porque eu acho que as que foram colocadas aqui servem como exemplo, mas porque a gente está pensando o quê? Numa crise que é civilizatória, que está buscando saídas, não é? Que são globais, mas que se expressam no local. Porque eu acho que o grande esforço local é qual é o ideal identificatório de humanidade que nós temos. Para mim, a sustentabilidade nas suas diferentes dimensões não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. E como maneira de ser, precisa entrar na esfera dos valores. Mas são eles que estão nos levando a essa banca.